dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é quinta-feira, dia 24 de novembro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você. Eu sou Nolan Hubertus, pela Culatra. Pacote de medidas anticorrupção é aprovado por unanimidade na comissão e antes da votação no plenário, deputados articulam um novo texto que favorece políticos, magistrados e integrantes do Ministério Público. Quem não deve, não teme. Executivos da Odebrecht assinam acordos de delação premiada e provocam tensão entre políticos de Brasília. Ministro Gedel Vieira Lima é poupado de prestar esclarecimentos. Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara derruba requerimento de convocação do ministro para explicação sobre a acusação de tráfico de influência. Supremo Tribunal Federal marca julgamento de denúncia contra Renan Calheiros. Senador é acusado pelo Ministério Público de ter as despesas de uma filha bancadas por uma empreiteira. Bom, agora a nossa enquete do dia. Acontece neste domingo a primeira fase do vestibular da FUVEST. O vestibular seleciona alunos para a Universidade de São Paulo e também para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Um levantamento feito pela USP mostrou que a maioria dos candidatos aprovados e que fizeram matrícula no vestibular do ano passado é branca, fez ensino médio em escola particular e não trabalha. Os resultados por escola do Enem 2015 indicam que 91% das unidades públicas do país ficaram com desempenho abaixo da média do Brasil. Entre as particulares, esse percentual é de 17%. Por outro lado, dos aprovados em medicina na Unicamp, por exemplo, 88,2% estudaram em escolas públicas. Diante desse cenário, você acha que as escolas públicas preparam os alunos para entrar em universidades públicas? E aí, o que você acha? Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição do Link Record News com informações direto de Brasília. Deputados federais aprovaram na comissão especial o pacote de medidas anticorrupção. A votação no plenário da Câmara está prevista para hoje, mas com algumas mudanças polêmicas. Mais informações agora com a repórter Vanessa Lima. Oi, Vanessa, bom dia. Olá, pessoal do Link Record News. Praticamente todos os partidos já se articularam para derrubar o texto do relator e aprovar um projeto com pelo menos duas novas medidas. A previsão de punir magistrados e integrantes do Ministério Público por crime de responsabilidade e a anistia para a prática de Caixa 2 em campanhas eleitorais passadas. Se a lei for aprovada, casos de Caixa 2 continuariam a ser julgados como lavagem de dinheiro, por exemplo. Mas a articulação dos deputados quer ir além. Eles querem deixar claro no texto que o Caixa 2 praticado em campanhas eleitorais anteriores ficaria efetivamente anistiado e não poderia ser enquadrado em nenhum outro tipo de crime. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que reabre o programa de repatriação em 2017. O texto segue agora para análise da Câmara. O contribuinte que mantém recursos no exterior, que esses recursos não declarados à Receita, pode agora regularizar a situação. Os senadores retiraram o trecho que permitia parentes de políticos de participar. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. As datas de início e término do programa não foram estipulados pelo texto, mas, conforme o projeto, a adesão deve ser feita em até 4 meses, isso depois de 30 dias da publicação da nova lei no Diário Oficial. E depois do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, agora a Justiça Federal mandou parar a construção e a venda de apartamentos no prédio, envolvido na polêmica do ministro Gedel Vieira Lima. A pressão contra um dos homens fortes do governo Temer aumenta a cada dia. A crise política se alastrou até a Comissão de Ética Pública, onde o conselheiro José Saraiva, ligado a Gedel, se declarou impedido de julgar o ministro. Um grupo de senadores da oposição foi à Procuradoria-Geral da República pedir o afastamento definitivo de Saraiva da comissão.
No primeiro dia, ele pediu vistas tentando impedir a investigação contra o ministro. Isso é um crime contra o poder público, isso é você impedir as investigações. A edição de quarta-feira do jornal Folha de São Paulo informou que o advogado Jaime Vieira Lima Filho, primo e sócio de Gedel, e Afrísio Vieira Lima Neto, sobrinho do ministro, trabalham no escritório de advocacia que defende os interesses do empreendimento na Justiça. O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, se demitiu alegando pressões feitas por Gedel para que o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional voltasse atrás na decisão de barrar a construção do prédio de 30 andares, onde Gedel comprou um apartamento avaliado em R$2.600.000. Nos últimos dias, o Palácio do Planalto montou uma operação para blindar Gedel Vieira Lima. Nos atos com a presença do ministro, apenas cinegrafistas e fotógrafos têm acesso autorizado. Os repórteres ficam de fora. A ideia é evitar perguntas inconvenientes ao ministro suspeito de ter praticado tráfico de influência. Nesta quarta-feira, os repórteres foram impedidos de acompanhar a posse de Roberto Freire no Ministério da Cultura. A bancada governista barrou o pedido para que Gedel se explicasse em comissões das duas casas. Líderes governistas e o presidente da Câmara e do Senado fecharam acordo para apoiar o ministro e evitam até mesmo comentar o assunto. Eu acho que a gente tem coisa mais importante para discutir no Brasil do que isso. Executivos da empreiteira Odebrecht começaram a assinar os acordos de delação premiada com os procuradores da Lava Jato. A notícia espalhou nervosismo em Brasília. Cerca de 80 executivos e funcionários da empreiteira Odebrecht deram a largada nesta quarta na mais explosiva etapa da Operação Lava Jato. Assinaram acordos de delação premiada na tentativa de reduzir penas dos envolvidos e de salvar a empresa. Ao longo dos últimos meses, documentos e depoimentos preliminares produziram mais de 300 anexos e revelam que a empreiteira financiou ilegalmente políticos de pelo menos 24 partidos. Até mantinha um departamento de propina. Planilhas apreendidas pela Polícia Federal mostram que o esquema funcionou nas eleições de 2010 a 2014 e distribuiu mais de 55 milhões de reais. Estariam envolvidos cerca de 200 políticos, mais de 100 deles com foro privilegiado. Nós vivemos num país que tem instituições sólidas. Então eu penso que a República não fará abalada, eu penso que a República fará melhor. Esta delação vai no coração do poder político do PMDB, dos principais ministros de Temer, do próprio Temer e também do PSDB. Nós estamos tranquilos e aguardamos que a delação possa ser feita rapidamente, porque é importante que todos os fatos possam ser esclarecidos. O próximo passo é a tomada de depoimentos de um a um dos denunciantes, o que pode demorar semanas. Os procuradores, então, submetem a questão ao ministro do Supremo, Teori Zavascki, relator da Lava Jato, para que ele julgue se o acordo deve ser homologado, etapa que só deve ocorrer no ano que vem. E depois de 9 anos, o presidente do Senado, Renan Calheiros, vai a julgamento no Supremo Tribunal Federal. O senador é acusado pelo Ministério Público de ter recebido ajuda financeira de uma empreiteira para pagar despesas de uma filha com a jornalista Mônica Veloso. A assessoria de Renan disse que o senador está tranquilo e confia na justiça. O gerente de uma joalheria confirmou à polícia que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, comprava joias em casa e pagava tudo em dinheiro vivo. Para os investigadores, assim era possível usar as propinas sem levantar a menor suspeita. Só em joias são 300 peças, algumas de até 100 mil reais. 40 peças estavam na casa do ex-governador Sérgio Cabral e da mulher Adriana Anselmo. Segundo a investigação, tudo comprado com o dinheiro da corrupção. O depoimento da gerente de uma das joalherias mais luxuosas do Rio está sendo apontado pelos investigadores como mais uma prova do crime de lavagem de dinheiro no esquema de cobrança de propina de Sérgio Cabral. A prática era sempre a mesma: joias caras, levadas até a casa da família e pagas em dinheiro vivo. Quando foi conduzida à Polícia Federal, a ex-primeira-dama chegou a dizer que não tinha o hábito de comprar joias ou saldar dívidas em espécie. O depoimento de um marinheiro também reforçou as suspeitas da polícia de que o iate de luxo, avaliado em 5 milhões, era usado exclusivamente pelo ex-governador.
Ele próprio acionava por telefone quando queria usar a embarcação. Manhattan Hill teria sido comprado em setembro de 2007, o primeiro ano do governo Cabral. A embarcação está registrada em nome de uma empresa de Paulo Magalhães Pinto, amigo e assessor de Cabral. Os procuradores acreditam que Paulo seja o laranja do ex-governador. O Tribunal Regional Federal prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária do empresário. A Polícia Federal não descarta a possibilidade de uma segunda fase da Operação Calicut, um desdobramento da Operação Lava Jato. Na semana que vem, o relatório final vai ser enviado ao Ministério Público. Até agora, as provas analisadas comprovam todas as acusações. E Sérgio Cabral negou que seja o dono do iate. Em depoimento à Polícia Federal, ele disse que conhece a gerente da joalheria e que acredita ter comprado joias 1 ou 2 vezes com ela, mas não se recorda do valor gasto. Bom, agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci. Fabiana, muito bom dia para você. Mais uma vez, quais são os destaques de hoje? Oi, Fabiana. Oi, Nolan, Lidiane, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, mais um dia de destaques sobre a Lava Jato por aqui. Neste momento, o juiz Sérgio Moro interroga o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A audiência começou agora há pouco, às 11 da manhã. Nestor Cerveró é mais uma das testemunhas de acusação no processo contra o ex-presidente Lula. As audiências na ação penal contra Lula começaram na última segunda-feira. Até agora, 7 pessoas foram interrogadas pelo juiz Sérgio Moro. O processo envolve 3 contratos da empreiteira OAS com a Petrobras, a compra e a reforma de um triplex no Guarujá e o contrato de aluguel de um depósito para guardar bens presidenciais de Lula. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o imóvel foi cedido pela OAS ao ex-presidente como pagamento de propina por contratos firmados entre a empreiteira e a estatal. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que presta depoimento nesta quinta-feira, já foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato e cumpre pena em regime domiciliar no Rio de Janeiro. E tudo indica que esta será mais uma audiência bem tumultuada, considerando os últimos interrogatórios que geraram várias discussões entre os advogados de Lula e o juiz Sérgio Moro. Ontem, pela segunda vez, a defesa e o juiz se desentenderam aí durante as oitivas. Os advogados não concordavam com o depoimento do ex-deputado Pedro Correia como testemunha de acusação neste processo, já que ele negocia um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. E nós continuamos falando de Lava Jato. À tarde tem mais depoimentos lá na Justiça Federal. O juiz Sérgio Moro vai ouvir mais 4 testemunhas de defesa na ação penal contra o ex-deputado Eduardo Cunha. Entre essas testemunhas está o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eduardo Paes vai prestar depoimento por videoconferência. O prefeito do Rio de Janeiro será testemunha de defesa no processo em que o ex-deputado Eduardo Cunha é acusado de receber propina de um contrato da Petrobras para a exploração de petróleo na África. Ele teria recebido cerca de $1,5 milhão como propina no negócio. Além de Eduardo Paes, também serão ouvidos o ex-senador Delcídio do Amaral, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e o lobista Hamilton Pinheiro Padilha. Cunha deve acompanhar os depoimentos pessoalmente na sede da Justiça Federal do Paraná, assim como tem feito desde o início dos interrogatórios relativos ao processo. As audiências começam a partir das 2 da tarde. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos aí no estúdio com vocês. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. Muito obrigado pelas suas informações, Fabiana. Até mais. Obrigada, Fabiana. E agora a gente vai mostrar um golpe para vender vagas no curso de medicina de uma das universidades mais concorridas de Minas Gerais. 3 pessoas foram presas depois de cobrarem mais de R$13 mil para fazer a transferência de um estudante. A vítima, que por segurança não será identificada, deu entrevista por telefone. Ela contou que os integrantes da quadrilha se passaram por funcionários da universidade, oferecendo a transferência. A turma do meu filho recebeu o WhatsApp, vários alunos receberam o WhatsApp de uma promessa de transferência. O meu filho, sem eu saber de nada, começou a manter contato com essa pessoa, supostamente, pessoa relacionada à faculdade, que tinha uma promessa de
transferência. A vítima contou ainda que foi a instituição de ensino quem chamou a polícia. 3 pessoas foram presas, 2 homens e uma mulher. Eles foram autuados em flagrante por estelionato e formação de quadrilha. As investigações continuam para saber como funcionava o esquema e se há mais pessoas envolvidas. A PUC Minas esclareceu que o curso de medicina é bastante concorrido. Raramente há vaga. Para se ter uma ideia, até hoje, houve apenas um processo de transferência. E, no caso, o candidato tem que fazer uma prova seletiva. O aluno ele tem que passar por um processo que não é um processo só burocrático e de pagamento, é um processo de seleção acadêmica. Bom, e a análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. A pessoa que compra uma vaga em faculdade, compra um gabarito, ela pode ser enquadrada em crimes de estelionato, falsificação de documentos e também por crime de formação de quadrilha ou bando. Tem muita gente que acha que não, que acha que a pessoa que está vendendo é que pode ser responsabilizada. Não. Você que está interessado na compra de uma vaga numa faculdade, um gabarito de um exame, você sim vai ser enquadrado, juntando os 3 crimes, dá por baixo, de 10 a 12 anos de prisão. E agora, ao mesmo tempo, você que está comprando uma vaga na faculdade, né? Medicina, direito, que tipo de profissional você vai ser mais tarde, né? Você está traindo a você mesmo. Porque, afinal de contas, se você não teve capacidade, em hipótese alguma, de conseguir passar no vestibular, você não vai ter capacidade nenhuma, mesmo comprando o curso de se tornar depois um brilhante profissional. Por isso, fica o aviso aqui. Se você comprar, se você se envolver com as quadrilhas que compram e que te vendem e te oferecem, você poderá passar na cadeia de 10 a 12 anos. Ah, mas no Brasil ninguém vai para a cadeia. Não, vai sim. As coisas estão mudando aqui. Nós estamos vendo que muita gente que achava que não ia para a cadeia está na cadeia. Então, tome muito cuidado. Estude muito melhor do que ir para a cadeia. Isso aí. Obrigado, Renato Lombardi. E agora a gente fala do tema da enquete. Um levantamento feito pela USP mostrou que a maioria dos candidatos aprovados e que fizeram matrícula no vestibular do ano passado é branca, fez ensino médio em escola particular e não trabalha. Os resultados por escola do Enem 2015 indicam que 91% das unidades públicas do país ficaram com desempenho abaixo da média do Brasil. Entre as particulares, esse percentual é de 17%. Por outro lado, dos aprovados em medicina na Unicamp, por exemplo, 88,2% estudaram em escolas públicas. Pois é, e aí você acha que as escolas públicas preparam os alunos para entrar em universidades públicas? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Lembre-se sempre de utilizar a hashtag #LinkRecordNews. Faça isso também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Digite o que você acha sobre o assunto e envie aqui para a gente. Daqui a pouco tem interatividade na nossa tela. E ainda falando sobre educação, FIES, que é o programa do governo federal que dá acesso a universidades privadas para milhões de estudantes de baixa renda, está sendo contestado na Justiça. O Tribunal de Contas da União pediu que 5 ex-ministros expliquem os motivos que levaram o Ministério da Educação e do Planejamento a gastar além do previsto com o FIES. O programa permite que o estudante comece a pagar as mensalidades do financiamento da faculdade apenas depois de formado. De 2010 até junho de 2015, o número de beneficiados pelo FIES somou 2 milhões de alunos. A previsão para este ano é de investir 18 bilhões de reais no programa, com quase 150 mil novos contratos firmados. Adivinha, Lidiane, madrugada violenta no Rio de Janeiro. Uma mulher foi atingida por bala perdida e em outra região da cidade 2 pessoas morreram durante um roubo. Parece até repetição da mesma notícia, mas infelizmente, dia após dia, o noticiário não muda. Mais informações agora com a repórter Carla Chaves.
Olá a todos que acompanham o Link Record News. O projeto que vai ser analisado hoje pelos deputados diz respeito à lei que proíbe o governo do estado de anistiar dívidas tributárias nos próximos 10 anos. Deve ser analisado, depois os deputados devem apresentar algumas emendas e no final ele só deve ser votado de fato no início de dezembro. Ontem também teve análise, mais de um projeto um pouco mais polêmico, o que aumenta o valor do bilhete único de R$ 6,50 para R$ 7,50. Os deputados já indicaram que vão aprovar este projeto e o novo valor deve passar a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Voltamos ao estúdio da Record News. Tá aí, Carla Chaves, obrigado pelas suas informações. Na verdade, a Carla falou aí sobre esse pacote anticrise, o qual é discutido também, faz referência também à segurança pública do Rio de Janeiro. Ontem, mais uma vez, a gente reitera aqui a nossa notícia, 2 pessoas morreram, né, em um roubo a uma pizzaria e também uma pessoa tomou uma bala perdida em mais uma madrugada violenta no Rio. E ainda falando do Rio de Janeiro, andar de ônibus, por exemplo, na cidade maravilhosa vai ficar mais caro. Deputados aprovaram um reajuste do transporte público numa tentativa de ajudar a diminuir a crise financeira no estado, conforme a Carla nos trouxe aqui. Mas mesmo quando os salários e condições de trabalho não ajudam, policiais e bombeiros continuam a se arriscar no trabalho. Nas piores condições, só os melhores têm sucesso. Estou contigo. Enquanto a equipe não chegar a você, eu não saio daqui, ok? Quando o Rio de Janeiro viveu seus mais tristes desastres, eles estavam lá. Mas no Rio, do caos administrativo, até os heróis sentem o baque. A política de baixos salários dos 2 últimos governos obrigou quem sempre salvou vidas a também pedir socorro. O abraço de gratidão selou também o início de uma amizade que começaria dias antes, num daqueles lugares do Rio que são ao mesmo tempo lindos e mortais. Pedra do Roncador, zona oeste da cidade, a advertência na placa convive com homenagens a quem insistiu em desobedecê-la. Repare na porção mais escura da rocha, é até onde a água consegue alcançar. O pescador ali ignora, mas corre um sério risco. Bom, o problema é que os avisos de perigo nunca afastaram de verdade os pescadores, que continuam vindo para cá quase que diariamente. Acidentes nessa região dificilmente deixam sobreviventes, mas bem aqui, um tempo atrás, a bravura de um bombeiro conseguiu mudar essa estatística. Eu desci aqui pensando que ia resgatar um corpo. Quando eu cheguei próximo da água, eu escutei a voz de socorro. Cabo Wagner começou o resgate no fim de uma noite e só foi embora no amanhecer do dia seguinte. Eles até deram relato falando, pô, tu é maluco, cara. Quando você desceu, eu botei a mão na cabeça, falei, morreu. Perdemos 2. Perdemos 2. Wagner e Vitor ficaram amigos de verdade. A mãe dele também conversa comigo de boa. Toda vez que ela vê uma matéria de bombeiro, ela me cutuca ali no Facebook, me parabenizando. Sabendo que os governos vão passar, suas políticas também, já eles e seus feitos têm o poder de durar para sempre. Eu não posso ficar pensando em problema de governo. Se a população estiver precisando de nossa corporação, pode ter a certeza. A gente vai cumprir a nossa missão. São anjos da guarda mesmo. E olha, foram presos os últimos integrantes de uma das maiores quadrilhas de roubo a caixas eletrônicos. Os ladrões agiam em São Paulo e Minas Gerais. 16 criminosos já tinham sido detidos há quase uma semana, depois de fazer uma mulher refém dentro de casa em São Paulo. A polícia prendeu 6 integrantes da quadrilha especializada em explodir caixas eletrônicos. Alguns nem antecedentes criminais tinham, mas todos, segundo a polícia, davam suporte para as ações da quadrilha. A quadrilha atuava em São Paulo e em Minas Gerais e, segundo a Polícia Civil, era muito bem organizada.
Cada integrante tinha uma função. Um deles era a vigilante de banco. Segundo o delegado, a quadrilha agia com violência. Nós tivemos muitos policiais militares feridos. Depois de meses de investigação, a polícia prendeu 16 homens na última sexta-feira. Com os criminosos, foram apreendidos 30 quilos de materiais explosivos, muitas armas e munições e carros de luxo blindados, que haviam sido roubados e seriam utilizados nas ações. E quadrilhas estão furtando equipamentos que transmitem sinal de celulares em São Paulo. Por causa dos crimes, mais de 20 mil pessoas ficaram sem o serviço esta semana. São esses equipamentos que geram o sinal enviado para telefones celulares. As chamadas placas ficam dentro dessas centrais, onde estão as torres de transmissão. 48 aparelhos, avaliados em R$700 mil, foram encontrados pela polícia na carroceria deste carro. Wendel Nascimento de Santana, de 26 anos, foi preso em flagrante. A polícia investiga qual seria o destino dos aparelhos e suspeita que o furto tenha sido encomendado. Para cada torre que é furtada, cerca de 2 mil clientes ficam sem sinal no celular. Uma única operadora que atua aqui em São Paulo teve um prejuízo de mais de R$10 milhões em equipamentos somente este ano. Esta semana, uma das operadoras registrou 11 invasões às centrais de transmissão e mais de 20 mil pessoas ficaram sem sinal no celular. Segundo o sindicato que representa as empresas de telefonia, no ano passado foram gastos R$380 milhões para corrigir problemas causados por furtos e roubos nas redes de transmissão. Para se ter uma ideia, com esse valor, daria para instalar 640 novas torres. Um falso funcionário da Sabesp foi preso com vários materiais da empresa. Ele, que já tinha sido preso por adulterar hidrômetros para furtar água, estava com uma viatura muito parecida com a original. A viatura apreendida tem logotipo da Sabesp e até número de patrimônio. Mas é tudo falso. Ela foi encontrada na casa de Rubens Valgas, junto de hidrômetros, dispositivos magnéticos para travar hidrômetros, cones e lacres, normalmente utilizados pela empresa de saneamento e que, de acordo com a investigação da polícia, teriam sido furtados da Sabesp. Rubens era monitorado desde 2014, quando foi preso por vender adulteração de hidrômetros para furtar água. Depois de solto, ele continuou a praticar o mesmo crime. Na tarde desta quarta-feira, Rubens foi visto com a viatura falsa pelas ruas da Zona Norte de São Paulo. A suspeita era que ele enganava comerciantes da região, oferecendo a troca do hidrômetro, alegando que o equipamento estava irregular. Foi confirmado pelos representantes da Sabesp que essa viatura não pertencia a nenhuma prestadora de serviços ou ao mesmo quadro da Sabesp. A viatura foi encontrada em uma casa na freguesia do Ó, onde o suspeito foi preso. A polícia também encontrou no imóvel um hidrômetro falso que não fazia a leitura do consumo de água. Rubens, que é ex-funcionário da empresa, foi preso por furto qualificado e a polícia até o momento não recebeu nenhuma queixa. Estamos à procura das vítimas. Até é interessante que seja divulgada a imagem dele para, de repente, alguma vítima nos procurar, né? Para ser esclarecido o crime que ela foi vítima. Por isso é tão importante a realização de um boletim de ocorrência para que fique um registro ali e a polícia possa tomar as devidas providências. Um incêndio destruiu parte de um grande shopping no Brás, uma das principais regiões de comércio popular de São Paulo. O fogo começou no fim da noite, se espalhou em pouco tempo e tomou conta dos 3 andares do shopping. 3 pessoas que estavam na cobertura do prédio e inalaram fumaça foram resgatadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o shopping poderia estar funcionando irregularmente. Também no Brás, mas pela manhã, 4 bolivianos morreram no incêndio em uma oficina clandestina de costura. As causas dos 2 incêndios estão sendo apuradas. Mais tragédia, olha só, subiu para 9, infelizmente, o número de mortos em um incêndio dentro de uma farmácia em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Segundo os bombeiros, os funcionários da farmácia não souberam informar quantas pessoas estavam no local. Por isso, podem, infelizmente, existir mais vítimas soterradas. Entre as 9 vítimas confirmadas pelos bombeiros, há uma criança de 9 anos. O incêndio começou depois da explosão de um botijão de gás que provocou também a queda do teto da farmácia e aí sim atingiu os clientes e também funcionários. 14 pessoas foram resgatadas com vida. Dessas, 2 ainda seguem em estado grave. A Defesa Civil descartou a hipótese de novos desabamentos e de risco
para a estrutura de prédios vizinhos. A segunda parcela do 13º começa a ser depositada hoje para os aposentados do INSS. O dinheiro extra vem junto com o benefício de novembro. Os segurados que recebem um salário mínimo terão o 13º depositado de acordo com o calendário, até dia 7 de dezembro. Para aqueles que recebem acima do piso, a parcela será paga entre o dia 1º e o dia 7 de setembro. Receber dicas de cortes ou fazer uma assinatura de churrasco pelo celular parece fácil demais, né? Parece fácil e isso já é possível, graças a um estudante de administração que juntou o gosto pela carne à criatividade para lançar um aplicativo. No açougue, muitas opções. De filé mignon a carne de segunda. Agora, escolher o melhor corte nem sempre é fácil. E nem sempre o açougue tem aquilo que o cliente quer. O tamanho da costelinha ali, ela está uma porção muito grande, então ela não é um corte adequado para a família pequena. Para evitar esses contratempos, um aplicativo foi criado para ajudar o consumidor e serve justamente para quem entende pouco ou nada de corte de carne. Com poucos cliques, o usuário rapidamente tem acesso a um açougue virtual com mais de 72 tipos de carne. É escolher e comprar. Uma vez por mês, o Romero faz compras pelo aplicativo e adora a praticidade. A entrega é muito rápida, muito simples. Assim que o pagamento é efetuado, eles entram em contato com você e marcam a entrega. Para administrar esse açougue virtual, o Ricardo alugou esta sala. Daqui ele controla tudo. O interessante é que quem baixar o aplicativo, além de encontrar vários tipos de carne, também pode se tornar um assinante. Pagando de R$ 129 a R$ 389, vai ter em casa vários tipos de cortes de carne todo mês. Por enquanto, o serviço só funciona em Brasília. Na capital federal, mais de 2.000 pessoas baixaram a ferramenta. O negócio deu tão certo que o Ricardo já pensa em ampliar o açougue virtual. Em 2017, a gente está propondo uma nova boutique aqui, com cada vez mais interação com o cliente e com a expansão para outros estados também. Que ótima iniciativa. Só corrigindo uma informação dada por mim agora há pouco sobre o 13º salário para os pensionistas aposentados pelo INSS. A data para pagamento é de acordo com o calendário e deve acontecer entre os dias 1º e 7 de dezembro. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. A seguir você vai ver: mortalidade infantil segue em queda no Brasil, que atinge o menor nível nos últimos 40 anos. Notícia boa. É notícia boa e ainda, melhor ainda, tire suas dúvidas de português com o nosso professor e colunista, Rodrigo Maia. Em instantes aqui no Link Record News. Até já. Agora 11h42, horário brasileiro de verão. Link Record News de volta na sua tela. De volta com uma informação importante. A mortalidade de crianças menores de 1 ano de idade continua em queda no Brasil e atingiu seu menor nível nos últimos 40 anos. Os óbitos de crianças com até 1 ano de idade passaram de 4% do total de registros de óbitos em 2005 para 2,5% em 2015. Em 1974, a morte de bebês com essas características chegava a 28% do total. Os dados fazem parte de estatística de registro civil divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. Quem sabe um dia a gente chegue aí a 0%, né? É o esperado. Vamos manter as esperanças aí nos avanços tecnológicos, na medicina também, para que isso realmente seja diminuído. Bom, hora de tirar dúvidas de língua portuguesa e para isso a gente recebe o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Eu que agradeço, bom dia a vocês, bom dia aos telespectadores. E hoje a gente vai falar algumas dúvidas que inclusive eu trouxe uma ilustração, daqui a pouco a gente mostra, de um site oficial que cometeu aí um deslize, vamos chamar assim para não ficar muito forte, um deslize de português na questão da conjugação dos verbos, né? A gente sempre diz, a conjugação dos verbos hoje é uma grande dificuldade que as pessoas têm. Na hora de escrever texto, acabam errando algumas coisas e depende do órgão, o órgão oficial colocar um erro, não fica bonito, né? É só importante pontuar, antes de a gente falar do erro, de forma bem rápida, que assim, esses erros de português, por exemplo, que a gente menciona, deslizes, equívocos, né, que a gente fala, o importante é o que eu sempre digo, é o contexto.
Se a gente tem um site oficial de uma entidade oficial, vamos chamar assim, de um governo de estado, é preciso, obviamente, ter um grau de formalidade do português e alguns deslizes não podem passar, tal qual eu até publiquei no R7 mesmo, aqui na Record, né, que o Ministério da Educação colocou viagem com J em um edital, né? E aí é duro, né? A gente precisa ter um certo cuidado nesse sentido, né? O site viajou, né? O site viajou, eles viajaram. E detalhe, hein? Apareceu 2 vezes no site do MEC, coloquei lá no R7, eles escreveram um edital que foi criticado por outras coisas políticas também, que eu não entrei no mérito, mas eles escreveram isso, né? Aliás, só pegando esse gancho, claro. Rodrigo, você acha que as escolas públicas preparam os alunos para as universidades públicas, aproveitando aqui o tema da nossa enquete? O tema da enquete eu respondo de uma forma bastante objetiva. Não acho que prepara, né? Mas tem um detalhe bastante importante, que é assim, a escola pública e a escola particular, óbvio que há diferenças. Se você pegar as grandes escolas particulares e algumas escolas públicas, há uma diferença bastante grande. No entanto, tem muitas escolas públicas, às vezes, melhores do que escolas particulares. O que eu quero dizer? A gente só tem que tomar cuidado para não generalizar, no sentido de achar que todas as escolas públicas são ruins e todas as escolas particulares são boas. Esse é um ponto importante. Agora, sendo bem objetivo na resposta, não prepara. A gente vê na própria USP, eu tenho bastante contato lá com professores, né? Na própria USP, a maioria dos alunos não vieram de escolas públicas. Então, a escola pública, com certeza, não prepara, do ponto de vista do acesso, do nível de conhecimento, para que esses alunos possam ingressar na universidade pública com o direito, vamos chamar assim, de ter o financiamento, ou seja, de não pagar. Uma faculdade de medicina, por exemplo, depende particular, eu digo 5, 6, 7, às vezes chega até quase 10 mil reais. Então, como é que faz? Então, eu entendo que não prepara, mas acho que essa discussão ela tem que ser maior nesse sentido. Mas a minha resposta é não prepara. Maravilha. Agora vamos aos destaques. Então, olha só, aqui tem um site, se puder colocar aqui para a gente ver junto, né? Um site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo de Mato Grosso, né? E ele colocou assim, governo intermedia discussão sobre linha de transmissão alternativa. E no caso do verbo intermediar, assim como o verbo remediar, a conjugação da terceira pessoa, no caso o governo, ele, né, que a gente usa como pronome, ele intermedia, né? Então, governo intermedia discussão sobre linha de transmissão alternativa, tal qual o verbo remediar. Então, o verbo remediar, se fosse o caso, o governo remedeia do verbo remediar. Parece que a mesma palavra, o mesmo verbo foi colocado várias vezes, né? Ao longo do texto. Esse é o ponto. Veja quando eu falei do Ministério da Educação, do G e do J, que errou com viagem. No caso do Ministério da Educação, 2 vezes. No caso aqui do site, só esse pedaço que a gente recortou aqui para mostrar, já tem 2 vezes. Tem que ver até no restante do texto, confesso que eu não me lembro agora de cabeça, se tem ainda mais vezes em que aparece. Ou seja, não foi aquele erro de digitação. Tem um detalhe bacana, no teclado do computador, por exemplo, a letra Z e a letra S, elas estão próximas. Então, às vezes você está digitando, pode acontecer, e principalmente uma vez ou outra. Agora, quando a gente vê 2 vezes, igual esse site aqui que a gente colocou, e no caso do Ministério da Educação, 2 vezes, significa que a pessoa errou mesmo. E eu falo sempre, é necessário em órgãos oficiais, em contextos formais, que as pessoas saibam usar adequadamente o português. Não é agora para a gente falar assim, olha, vamos cada um sair com um dicionário e uma gramática embaixo do braço o dia inteiro. Isso não é por aí, mas esse tipo de erro ele não pode acontecer de forma alguma. Essa conjugação desse verbo não existe? Nunca. Não existe. Em língua portuguesa, isso não é aceito por nenhum dicionário, por nenhuma gramática. Eu fiz questão, inclusive hoje, de olhar outros dicionários que eu não tenho tanto contato, os que eu tenho mais contato eu já sabia, mas olhei outros e nenhum dicionário aceita a forma intermedia. É intermedeia, assim como do remediar é remedeia. Tem mais assunto para a gente, Rodrigo? Tem mais assunto. Uma outra dúvida que chegou, a diferença não, pergunta, afinal de contas, e aí eu vou fazer aquela brincadeira que eu faço sempre de deixar os nossos apresentadores em saia justa, né? Olha que maravilha. Por exemplo, meia-noite, quando a gente se refere ao horário 0 hora, né? Ou seja, hoje nós vamos nos encontrar à meia-noite, por exemplo, né? A gente usa hífen ou não? Usa. Meio-dia usa ou não? E aí essa dúvida surgiu, um telespectador mandou, e no caso meia-noite, quando a gente se refere a 0 hora, né, quando a gente se refere àquele horário, sim, tem hífen, tá bom? Então, quando você meio-dia. Assim como meio-dia, quando você escrever tem meia-noite, no caso que a gente está falando, tem o hífen. Aí a pergunta, tem algum uso que você faz de meia-noite sem hífen? Se você quiser, por exemplo, eu dormi como se fosse metade da noite. Exatamente. Então, a gente pode dizer assim, um funcionário combinou com um chefe de trabalhar a noite inteira.
mas ele não cumpriu, só trabalhou meia-noite, ou seja, metade de uma noite. Aí não tem hífen. Aí você coloca meia, que significa metade de alguma coisa. Porque são duas palavras. Porque são duas palavras separadas nesse sentido. Agora, se você se refere meia-noite ao horário 0 hora, meia-noite tem hífen, você coloca lá com hífen. Ótimo, então. Então, Rodrigo, o esperamos por volta do meio-dia. Do meio-dia com hífen. Com hífen na próxima semana. Próxima semana eu estou aqui com mais dúvidas. E você, por favor, mande mensagens para a gente nas mídias sociais, Twitter, Facebook, etc. Que eu venho aqui para sanar suas dúvidas e a gente estabelecer esse diálogo bacana aqui sobre língua portuguesa. Legal, Rodrigo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Bom, e neste fim de semana acontece o maior vestibular do país, o da FUVEST. Exatamente, com a pressão dos estudos, muitos jovens deixam de lado a alimentação adequada, o descanso e as atividades físicas. Mas se a saúde pode ser prejudicada, o rendimento na prova também pode deixar a desejar, como mostra agora a reportagem da Viviane Barbosa. Fernanda e Júlia são primas. Passam boa parte do tempo juntas. As adolescentes de 17 anos se preparam para o vestibular. Tem prova que a gente surpreende, acaba indo melhor do que a gente esperava. Tem prova que a gente esperava mais e acaba não conseguindo ir tão bem assim. Eu até falei pra Ju, se a gente quisesse qualquer engenharia com essa nota dava. Elas escolheram um dos cursos mais concorridos, medicina. Por isso, Fernanda e Júlia estudam 14 horas por dia. Na escola eu sempre me cobrei para chegar no fim do ano e entrar de férias, não ficar de exame. Então, nessa fase, para passar logo e não precisar ir pro cursinho, sabe? Filha, por favor, vamos comer as duas? Ju, tá esfriando. As refeições são assim, entre os livros. Se não fosse ficar trazendo e ficar empurrando comida, eu não comeria. A rotina é super puxada. Fazer uma das escolhas mais importantes da vida, que é a profissão. E ainda ter que enfrentar o tão temido vestibular, que não é nada fácil, né, meninas? Não, não é mesmo. É muita coisa, é muita informação, a gente já tá bem cansada. Mas acho que a gente tá no caminho certo e fazendo de tudo para dar certo mesmo. A gente só espera que esse seja mesmo o último ano, né? Que essa fase passe logo. A pressão é grande. Daí para o estresse chegar é um passo. Fernanda já apresenta alguns sinais. Ultimamente eu tenho tido muita enxaqueca, dor nas costas. Nesse período é comum apresentar sintomas como irritabilidade, insônia e dificuldade de concentração. De acordo com esta especialista, os pais devem ajudar a administrar a ansiedade, tentar passar segurança e tranquilidade. Muito importante é tentar passar para o adolescente que a prova não é o fim do mundo. Você vai fazer o vestibular, você está estressado, eu acho que isso é bom, porque o adolescente ele precisa disso, ele precisa saber, ele precisa enfrentar a vida. Ninguém aprende com a experiência do outro. Então a gente tem que tentar ensinar de uma forma que não pareça imposição. Essa cobrança vem delas mesmo, essa cobrança parte delas mesmo, né? A gente nunca pediu nota, pediu que fossem as melhores, nunca pediu boletim, mas isso é desde pequenininha, as duas são da mesma maneira. Então, se tiravam 8, já era ruim para elas, né? Esta turma do cursinho pré-vestibular também quer medicina. Eles estão no mesmo ritmo que Fernanda e Júlia. São horas de estudos por dia. Eu sempre quis fazer medicina e não pretendo mudar. A gente tem aula todo dia, das 7 até as 4 da tarde, então esse horário já fica aqui no cursinho. Depois eu estudo em casa, mais umas 3, 4 horas. Estes jovens dependem do resultado do vestibular para definir a vida profissional deles. É um momento muito difícil decidir uma profissão pro resto da vida, acaba sendo meio que um peso a mais. Nesta reta final só falam de simulados e revisões. Nem o fim de semana escapa. É corrido, mas a gente tenta, né? Tem que batalhar, tem que se esforçar. Vale lembrar que tão importante quanto estudar é o momento de lazer. Os adolescentes precisam descansar o corpo, arejar a cabeça para conseguir bons resultados. As atividades físicas ajudam a manter níveis elevados de hormônios que amenizam o estresse. Beber bastante água, comer alimentos ricos em nutrientes e que dão energia, para manter a concentração, melhorar o raciocínio e a memória. O que seria uma alimentação ideal no dia da prova? Você faz um café da manhã não muito pesado, uma omelete, uma fruta, um iogurte, castanha, um almoço também não muito pesado, peixe tipo salmão, omelete também, verdura
especialmente as folhas verdes. Na hora da prova, água. Nosso cérebro precisa de água. Seu filho está indo para a prova, abasteça. Água, as castanhas. Quer mandar um docinho? Chocolate meio amargo. Que isso vai dar aquela energia, aquela força para fazer uma prova mais tranquila. Um bom sono também é essencial. Por questões hormonais, os jovens tendem a necessitar de mais horas de descanso. Privação de sono é uma das coisas que mais atrapalha a concentração. Se você está sem dormir, você está mais estressado, você não consegue pensar direito, você não consegue raciocinar direito. Já durante o dia, quando bate aquela preguiça, Fernanda e Júlia já sabem o que fazer. Vira e mexe, tem que pausar os estudos para descansar 15 minutos e dormir 15 minutos e acordar de novo. Descansadas, bem alimentadas e com os estudos em dia, elas têm tudo para fazer a diferença. Nesses últimos 6 meses, a gente teve que correr, né? Estudar tudo, revisar tudo. É a FUVEST que está aí exatamente para dar acesso à Universidade de São Paulo. E a nossa enquete de hoje, você acha que as escolas públicas preparam os alunos para entrar em universidades públicas? Não votou ainda, não comentou? Então faça isso agora. Pelas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News. Comente e participe com a hashtag #LinkRecordNews. Mande mensagens também para o nosso WhatsApp, a gente espera a sua participação. Isso aí, o telefone está aqui, 11 95307 1851. Manda pra gente, a gente dê sua opinião aqui na nossa tela. Bom, ele que Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. A seguir, os destaques do noticiário internacional. Fique com a gente, até já. Até já. Em ponto pelo horário brasileiro de verão, estamos de volta com o Link Record News. Boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora. Boa tarde. E olha, hoje é dia de ação de graças nos Estados Unidos e a véspera do feriado foi de congestionamento recorde nas estradas, Lidiane. Nolan, as imagens aéreas mostram quilômetros de carros dos dois lados da rodovia em Los Angeles. A expectativa é de que este ano seja o mais movimentado em quase uma década. O motivo, segundo a Associação Automobilística Americana, é o preço baixo da gasolina. As companhias aéreas também esperam um movimento recorde nos aeroportos. No total, cerca de 53 milhões de pessoas devem viajar entre esta quarta e o próximo domingo. 67 pessoas morreram nesta quinta-feira na China por causa de um acidente na obra de uma central elétrica. A plataforma de construção da torre de resfriamento ruiu. Ainda não se sabe o número de feridos. Há pessoas presas sob os escombros. Equipes de emergência tentam resgatar as vítimas. O acidente aconteceu por volta das 7 horas, horário local, na cidade de Fengsheng. Apesar dos sucessivos endurecimentos das normas de segurança no trabalho, a falta de medidas de segurança causa milhares de mortes a cada ano na China. Mais mortes agora na Turquia. Uma explosão deixou pelo menos 2 pessoas mortas, além de 16 feridas. A explosão em um carro-bomba aconteceu perto da sede do governo regional de Adana, que fica no sul da Turquia. Após o ataque, a justiça turca proibiu que os veículos de imprensa emitissem fotos ou imagens desse incidente. Cai sobre Tóquio a primeira nevasca no mês de novembro em mais de 50 anos. O frio e a neve chegaram 40 dias mais cedo à capital do Japão. Uma incomum queda de temperatura provocou a nevasca. A Agência Meteorológica do Japão espera um acúmulo, de neve de aproximadamente 2 centímetros em Tóquio e de mais de 15 centímetros em áreas montanhosas da região onde fica a capital japonesa. Nesses locais, as temperaturas caíram e ficaram perto ou abaixo de 0 grau. Bom, agora de volta ao Brasil, a gente vai a Brasília, onde tem discussão na Câmara dos Deputados, porque foi apresentado hoje o projeto anticorrupção, a medida que foi aprovada. As medidas foram aprovadas ontem na comissão especial, agora vai a plenário. A expectativa era de que a votação acontecesse já hoje. Os deputados querem adicionar mais 2 medidas, Lidiane? E aí essa discussão está sendo feita agora. Eles, inclusive alguns
querem adiar essa votação para a semana que vem. A gente vai acompanhar um pouquinho agora o que os deputados dizem na Câmara dos Deputados em Brasília. Julga pelo Judiciário. Isso é um escárnio para a população. Outro dia nós ficamos apavorados aqui que 50 manifestantes ocuparam a Câmara. Não me interessa se é de esquerda ou direita. O que nós vamos fazer? Dar guarida para o povo entrar aqui e quebrar tudo. Não é possível o que nós estamos querendo fazer. É a destruição do legislativo. É a destruição da esperança da população. Vamos amadurecer com esse projeto. Não vamos jogar fora o trabalho da comissão para fazer manobra de bastidor. Tanto trabalho feito, nós queremos as medidas de combate à corrupção e não quebra-galho a criminosos. Senhor presidente. Tem a palavra, senhor presidente. Não, eu gostaria que o plenário tivesse a consciência de respeitar o trabalho da comissão especial. 4 meses direto trabalhando nessas medidas anticorrupção. Nós não podemos hoje, a troco de caixa, votar. Claro, a urgência tudo bem até o dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional da Corrupção, mas não podemos hoje aqui votar tudo às pressas. Nós temos que respeitar o pensamento da maioria da sociedade brasileira. Acho que votar urgência hoje, mas deixar para a semana que vem, para cada deputado ouvir as suas bases. Nós não podemos, de maneira nenhuma, admitir a anistia do Caixa 2. Seria fechar o Congresso Nacional. Então vamos ter muita consciência e... Quero solicitar aos senhores e senhoras deputadas que ainda não votaram para que parlamentares votem, reunidos neste momento em Brasília, e justamente é polêmica essa medida porque é um pacote com várias medidas anticorrupção e após ser aprovada ontem por unanimidade na comissão, hoje então por voto aberto deveria ser votado o pacote. E aí é que mora o perigo, porque muitos parlamentares já articulam uma nova proposta, um novo texto, justamente porque tem medo, já que Caixa 2 é considerado crime. Eles pedem, então, nesse novo texto que deve ser apresentado, possivelmente nas próximas horas, nos próximos dias, que se torne lei, que se torne realmente punição eficaz apenas após a lei ser publicada. Ou seja, o que aconteceu até então não seria crime de Caixa 2, não haveria crime até então, somente a partir da publicação desse novo pacote. Hoje Caixa 2, antes dessa aprovação, se essa aprovação acontecer, hoje Caixa 2 é considerado lavagem de dinheiro. Então seria crime. Agora, se aprovada agora essa medida, quer dizer, só valeria crime após a publicação da lei. Então aí seria a anistia à maioria dos grandes partidos, né? Todos eles sempre acusados aí de fazer Caixa 2 durante as campanhas eleitorais, né, Lidiane? E por isso, então, a explicação para esse bate-boca. Agora, os parlamentares pedem mais tempo para análise dessas medidas, enfim. Que análise? Já que é benefício da população, do povo, e se nada tem ali, se ninguém tem nada a temer, ninguém cometeu nenhuma infração, o porquê, então, desse temor? Agora, o microfone aberto também, os parlamentares podem dizer o que quiserem, né? De repente, sou contra essa medida, só que lembrando, a votação vai ser fechada, aí a gente não vai saber o que eles votaram. Exatamente. A gente acompanha, segue durante a programação novos flashes direto de Brasília para que você fique bem informado sobre o andamento da votação que até então está prevista para acontecer ainda nesta quinta-feira. A qualquer momento a gente volta então. Mudando de assunto, a hora da refeição pode ser um pesadelo para muitos pais. Afinal, como fazer para que os filhos se alimentem bem e cresçam saudáveis? É uma tarefa complicada, viu? Mas não se desespere. Um dos maiores conhecedores do assunto no mundo, um pediatra espanhol, deu dicas exclusivas. E a solução, acredite, pode ser mais simples do que você imagina. Veja agora na reportagem da Ana Paula Neves. Quem tem filho pequeno sabe como é difícil a hora da refeição. Não joga, meu amor. Deixa que a mãe tira. Filho, come um pouquinho, meu amor. Quer, Pedrinho? Por quê? É tão gostoso, o coelho come. O coelho enxerga bem porque ele come cenoura. Come um, experimenta. Põe um pedacinho e diz o gosto pra gente. Raquel é mãe do Pedro e do Heitor, 2 meninos bem diferentes à mesa. Qual é a sua comida favorita? Macarrão.
Macarrão. E depois do macarrão, de qual comida você mais gosta? Nenhuma, que é macarrão. Só macarrão? Meu Deus! E aí, quando não tem macarrão, o que ele come, Raquel? Então, eu procuro colocar arroz e feijão também para variar um pouco. Mas ele não gosta, ele prefere um macarrão e puro, sem molho, sem carne, sem nada. O pequeno, ele tem bastante apetite, porém ele também não aceita ainda os vegetais, tomates, cenoura, ele não gosta, ele prefere o arroz e o feijão, mas ele come um volume até maior que o Pedro. Como o Heitor tem só 2 aninhos, agora que começou a demonstrar as preferências. Com ele, a negociação é mais fácil. Quer comer no colinho da mamãe? Não? Quer um pouquinho assim de suco? Só um pouquinho? Cuco? Quer? Sim? Não? Em poucos minutos, o menino pega a colher e come sozinho. Limpa o prato, que aliás estava bem cheio de arroz e feijão. Já o Pedro, esse não tem apetite. Bocão mesmo ele faz quando tem macarrão, mas hoje tem arroz, feijão, torta de legumes, tomate, pepino e frango. Então, o menino vai dar trabalho. Especialistas afirmam que a fase mais difícil da alimentação infantil é entre os 4 e os 11 anos, ou seja, quase a infância inteira. Eu tenho um mais velho que vai fazer 4 anos, que é meio enjoado para comer, e tem um mais novo que vai fazer 2 anos e come tudo que vem para frente. Quando era pequenininha, ela sempre comia de tudo. Aí chegou agora, para comer é uma briga. Ela tem 6 anos, se a gente der na boca dela, ainda pode ser que ela come um pouquinho mais, mas ela sozinha, ela tá difícil para comer. Agora ela começou a se alimentar mais, começou a pegar mais interesse em verduras que ela não gostava, então ela começou a comer bem mais. Agora, crescimento, né, tá com 8 anos, vai descobrindo mais coisas. Se o seu filho também come mal, essa conversa pode te ajudar. O pediatra espanhol Carlos González, famoso no mundo todo por mudar conceitos sobre alimentação infantil, garante que fazer os pequenos comerem bem é simples. Doutor, qual é o segredo, hein? O segredo é simples. Basta respeitar as crianças, não obrigá-las a comer. E oferecer os mesmos alimentos que os pais consomem, desde que sejam alimentos saudáveis. O pediatra espanhol explica que até 1 ano e meio a criança vai comer o que os pais oferecerem. Depois dessa idade, o paladar fica mais apurado e começam as exigências e as preferências. Doutor, o que fazer para que as crianças aceitem novos alimentos, gostem mais de verduras, de legumes e frutas? Deixe-as em paz, tranquilas. Os pequenos preferem alimentos mais calóricos porque têm um estômago pequeno e por isso gostam de frango, de sanduíche, macarrão. Comem pouco e ficam satisfeitos e alimentados. Eles gostam disso. A quantidade de alimentos oferecida aos pequenos é outro erro frequente, garante o especialista. Cada criança tem uma necessidade, é igual com os adultos. Uns comem mais, outros menos. Essa história de que o bebê tem que comer seguindo uma dieta especial, com determinada forma de preparação, horário exato para a fruta, isso é um absurdo. Nenhum diabético tem tanto rigor. Hora para a fruta, hora para o iogurte, não precisa de nada disso. Atenção para o que os pais estão levando à boca. De nada adianta oferecer salada para o filho e comer hambúrguer na frente dele, não é mesmo? Se o pai come comida saudável, bebe um suco, a criança vê já começa a se acostumar e gostar daquilo. Tem mais uma informação do médico. Jamais obrigue o seu filho a comer determinado alimento, porque quanto mais você o forçar, mais raiva ele vai ter daquela comida. A Raquel encontrou um caminho para fazer o Pedro comer outros alimentos, não só o macarrão sem molho. Seguiu o instinto de mãe. A partir do momento que eu parei de fazer macarrão, e aí ele começou a comer arroz e feijão, começou a comer melhor a carne, o frango, que é uma coisa que ele também tinha excluído do cardápio. Mudar hábitos alimentares exige mais disciplina dos adultos do que das crianças. E logo no início que eu também parei de fazer o macarrão e oferecer arroz e feijão, e ele não comeu uns 3 dias seguidos, ele perdeu bastante peso. Você ficou preocupada? Fiquei muito preocupada, mas mantive, assim, era bem angustiante, uma sensação muito ruim.
Raquel deixa claro que as regras da casa são determinadas pelos pais. Aqui, ninguém vence no grito nem no choro. Normalmente, segunda a sexta, eu procuro manter o arroz e feijão com bastante firmeza. E o macarrão a gente abre exceções ou só não deixa pro fim de semana. O fome ele não passa, ele dá um jeito dele, come o que ele não gosta. Bom, agora a gente fala sobre saúde bucal entre as crianças. Você que é mãe, pai, sabe o momento certo de levar o seu filho ao dentista? Justamente para falar sobre esse assunto, recebemos aqui o dentista Flávio Farias. Doutor Flávio, bem-vindo ao Link Record News. Um assunto que desperta muita curiosidade, principalmente nos pais que nos acompanham. A partir de quando o bebê deve começar ali com uma higiene bucal? Os pais, né, devem fazer essa higiene nele. Antes de mais nada, boa tarde. O que na realidade acontece é que a preocupação com a boca já se inicia no pré-natal da mãe. Por quê? Uma mãe grávida, ela precisa ter uma saúde bucal para se preparar para o nascimento do bebê. Assim que o bebê nasce, a própria equipe do hospital, a equipe médica, ela vai fazer uma avaliação da boca do bebê e vendo se há necessidade ou não de algum controle mais específico. Mas, na realidade, a odontopediatria, você já pode levar o bebê logo após o nascimento num consultório odontológico para receber orientações do odontopediatra. E é sempre aquele negócio, a saúde é da família, a saúde é da boca da mãe, para não levar e contaminar a boca do filho, porque a mãe acaba sendo um agente contaminante, principalmente com as histórias de beijo na boca, assoprar a colher para esfriar comida e pôr na boca da criança. Então, a saúde da boca da mãe é extremamente importante nessa primeira fase também. Qual seria o procedimento para essa higiene bucal da criança, do bebezinho já? Depende do aleitamento da criança. Se for exclusivo aleitamento materno, não precisa se preocupar com higienização, só depois do início dos primeiros dentinhos. Se houver um aleitamento, uma complementação com outro tipo de dieta, o ideal é que haja, assim, uma limpeza da cavidade bucal. Uso de gaze descartável, não é para ficar usando paninho, que você fica usando várias vezes o paninho, umedecida em água filtrada. E você faz a limpeza dos rodetes gengivais, né, das gengivas e da própria linguinha, umas 2 vezes por dia sem excesso. Mas isso vai ser a indicação precisa do odontopediatra mesmo, acompanhado do médico pediatra. Agora, uma curiosidade, o senhor falou, se for o aleitamento materno, aí a preocupação não é tão imediata, né? Tão Sim. logo após o nascimento. Mas algumas crianças já nascem, inclusive, é caso raro, mas nascem ali com um dente. Nesse caso, aí já tem que ter essa preocupação? Você já vai começar a se preocupar, sim, porque a estrutura dentária é uma estrutura que ela vai sofrer influência do meio. Se for só aleitamento materno, você pode fazer limpezas naquele dente com gás, porque você não vai colocar uma escova de dente numa criança de 1 mês, né? Então, é a partir dos 6 meses que há o nascimento dos dentes mesmo que você entra com a escovação. Mas é um acompanhamento, né? A partir do momento que você se preocupa e acompanha, você vai saber notar se está acontecendo alguma coisa errada ou não com o dente. E crianças que já nascem com dentes erupcionados, elas precisam de um acompanhamento mais próximo de um odontopediatra. Mais precoce, né? Mais precoce, isso. A escovação para os pequenininhos também, ela é igual a dos adultos ou diferente? Como que ela tem que ser feita? É a mesma escovação. A diferença é tamanho de escova, tá? Que isso é extremamente importante, e a quantidade de pasta de dente. Porque o ideal, segundo a Associação Brasileira de Odontopediatria, é que já haja o contato com o flúor no nascimento dos primeiros dentes. Então, são escovas pequenas, extremamente macias, com pastas que tenham flúor de 1.100 ppm. Isso é importante. Onde é que a gente vê? São naquelas microletrinhas que estão ali atrás, geralmente, da embalagem? Isso mesmo. Nessas microletrinhas vai ter a quantidade de flúor. O mínimo aceitável é de 1.100 ppm, porque daí você vai ter uma efetividade do flúor sobre os dentes. Então, isso é a escola da Associação Brasileira de Odontopediatria, o uso de flúor logo na primeira infância. Existem várias escolas com mais saúde de não uso de flúor, mas o ideal mesmo numa saúde pública é que você já tenha um contato com o flúor para controle de cárie e desenvolvimento de cárie. Então, para diferenciar, porque às vezes a gente chega na farmácia, em supermercado, tem cremes dentais, escovas também de preços variados. Para escova dental, então, respeitando a idade da criança. Sim. Agora, creme dental, basta ter na especificação a quantidade exata de flúor para ser válida. Então, não precisa ser a mais cara, a mais eficiente. De jeito nenhum. Você precisa ver a quantidade de flúor e a que for menos mentolada, né? Sem excesso de menta, porque isso pode causar incômodo na criança.
O importante é crianças que acabou o nascimento do dente, elas não conseguem escovar os dentes sozinhas, o tamanho é de 1 grão de arroz de pasta de dente que você coloca. A partir do momento que a criança aprenda a cuspir, ela consiga cuspir, você vai fazer com 1 grão de ervilha. Esse é o máximo. E o grão de ervilha é indicado para o adulto também, não precisa mais que isso de pasta de dente. O importante é saber cuspir a pasta e não digerir a pasta. E o ideal é que se escove uma vez de manhã e uma vez à noite antes de dormir. Pelo menos, né? Pelo menos. Como que a gente escova o dente da criança corretamente? É da mesma forma que você escova o dente do adulto. Então, é a mesma técnica de rotação que você vai usar. Então, aqui, ó, a gente tem uma boquinha de criança que está completa. Então, você vai fazer o mesmo esquema de rotação de cerdas. Da mesma forma, escovar todas as faces do dente é um investimento de tempo e o pai precisa fazer a escovação. O tutor é quem toma conta da criança. A criança só começa a escovar os dentes sozinha a partir dos 6 anos, mas mesmo assim precisa do controle e auxílio dos pais. Uma das coisas mais importante, principalmente quando chega os 6, 7 anos, é que começa a nascer esses dentes aqui. Por isso que eu trouxe esse manequim, que são os primeiros molares permanentes. Quando eles nascem, eles estão abaixo do plano. Então, eles estão muito lá para baixo. Então, o que acontece? A criança está acostumada a fazer o vai e vem da escova até esse molar e não chega nesse. Então, e o molar permanente, quando ele erupciona, ele não está maturado, então ele está muito propenso à cárie. Se você conseguir equilibrar isso e tomar cuidado desse primeiro molar logo nessa etapa, você não vai ter problema para o resto da vida de odontologia. O grande problema é que quando nasce o primeiro molar, a criança já está apta a escovar os dentes sozinhos, os pais não se preocupam e esse dente caria. Dando cárie nesse dente, que é o primeiro dente a erupcionar, você vai ter problema com esse dente para o resto da vida. E os pais, muitas vezes, sem acompanhamento, acham que é um dente de leite que está nascendo. Que vai ser trocado, que vai ser trocado, então não se preocupam. Fio dental. Fio dental, ele é uma ótima escolha e tem que usar em criança, sim. Você vai tentar usar em criança, normalmente a dentição decídua, ela tem espaços. Quando você tem muitos espaços, a escova de dente ela vai nesses espaços, então não tem tanta urgência e problema. Mas é bom estimular a criança a usar o fio dental. Se ela tiver os dentes de leite bem unidos, você vai passar o fio dental. Nós temos até alguns produtos odontológicos que você tem um fio dental preso em garras. Isso facilita o uso pela criança e o estímulo à criança. Parece um estilingue, né? Parece um estilingue. O uso da criança do fio dental em todos os dentes. Então, é um estímulo à correta higienização. Tá ótimo, doutor. Não tem desculpa, então, para ninguém ficar com a boca feia, né? Isso mesmo. Muito obrigada. Até semana que vem, doutor Flávio. Obrigado a vocês. Flávio. Até a próxima. Até a próxima. A gente segue agora com outros destaques do noticiário, porque o Tribunal Superior Eleitoral revogou o recolhimento domiciliar e também a prisão preventiva decretada na semana passada contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Para isso, o Garotinho vai pagar, então, uma fiança de R$88 mil. Na mesma decisão, a Corte determinou uma série de restrições ao ex-governador. Além de proibição de contato com testemunhas no processo, a que responde, ele não pode mudar de endereço e se ausentar de sua residência por mais de 3 dias sem avisar o juiz do caso. Ele também não pode retornar até o fim do processo à cidade de Campos de Goytacazes, cidade onde teria comandado um esquema de compra de votos. Garotinho foi preso no último dia 16, suspeito de, como secretário municipal, ampliar o programa social Cheque Cidadão para corromper eleitores. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, o que é destaque nas redes sociais com o nosso colunista Rafael Calisto. Continue com a gente. Até mais. Agora, 12h26, Link Record News de volta na sua tela. De volta com a pergunta da enquete. Queremos saber se você acredita que as escolas públicas conseguem preparar os alunos para o ingresso às universidades públicas. Hashtag Link Record News para votar pelas redes sociais, colocar também o que você pensa sobre o assunto ou participe pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. E a gente tem participação aqui na nossa tela. Vamos dar uma olhadinha que o pessoal tem pensado a respeito desse assunto. Lauro de Olinda. Não existe incentivo. As universidades públicas no Brasil são para alunos de escolas particulares. Muito obrigado pela sua participação, Lauro. O William de Manaus compartilha o seguinte: se o aluno não estudar no cursinho, ele não consegue passar no vestibular. É necessário investir nos professores. William, obrigada pela mensagem. Mais uma opinião agora do Rio de Janeiro, capital. Luiz, sempre estudei em escola pública e posso responder: escolas públicas não preparam os alunos. É a opinião do Luiz, que estudou em escola pública.
você também pode fazer igual o Luiz e os outros participantes aqui. Mande para a gente pela hashtag Link Record News sua opinião, ou então pelo WhatsApp, que aparece o telefone aí na sua tela, 11 95307 1851. Vamos movimentar, então, o WhatsApp e as redes sociais. E por falar em redes sociais, agora é hora de convidar o editor de mídias sociais da Rede Record, Rafael Calisto. Rafael, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Lid. Boa tarde, Nola. Boa tarde para você em casa, que assim como eu, acordou faz tempo e está com esta cara de sono. Dica, tome uma xícara de café. Vamos lá. Primeiro assunto que eu vou trazer para vocês hoje, eu falei dele aqui, eu estava buscando, acho que tem mais ou menos um mês por aí. Acho que menos que um mês, foi no final do mês passado. Vocês lembram quando eu trouxe? Vamos ver se o pessoal lembra aqui, eu acho que vocês lembram. De uma menina que cuspiu na boca do gato dela. Ah, lembro. Vocês lembram dessa história horrível? Ela pega a cabecinha do gato, abre com força, né, a mandíbula dele e cospe dentro. Depois a gente pode até falar para o nosso professor de português, que é cospe e não gospe, ele pode ensinar vocês aí de casa como funciona. Eu vou dar essa sugestão para ele. Ela cuspiu na boca do gatinho e ela fez um snap disso, né? Depois, esse vídeo não passou em branco, os internautas baixaram, colocaram no YouTube, disseminaram em tudo que era rede. Você vê ela que é a Vi com 2 Is, H, VTube. Ela tinha um canal enorme no YouTube com acho que mais de 3 milhões de seguidores. Ela era uma grande youtuber, ela que é jovenzinha, acho que tem 16. Olha aí, olha o que ela faz. Cospe na boca do gatinho, esse é o vídeo. Então, eu falei que ela tinha um canal, né? Tinha. Porque hoje ela perdeu o canal, por conta desse vídeo. Mesma coisa que aconteceu com o Twitter ontem, o YouTube Ontem. cortou Exato, também. Nolan lembrou bem, se você assiste o nosso jornal todos os dias, tá aí a informação de ontem que você viu aqui, que o Twitter lixou, deletou a conta de uma menina, uma americana, acho que ela é nascida lá, apesar de ser de ascendência vietnamita e mais alguma coisa, Singapura, se não me engano. Acho que ela nasceu em Singapura. Que fez um gesto nazista no Twitter, ela perdeu a conta. Ela era estrela de reality nos Estados Unidos, não estão nem aí. Fez gesto nazista, tchau, conta. Mesma coisa hoje. 3 milhões de seguidores, não é por causa disso que ela tem álibi para cuspir na boca de um gatinho. Fez isso, perdeu o canal. E é um canal que não era só o sucesso dela, mas, é até muito monetizável. Ela devia ganhar bastante dinheiro com esse canal. Então, bem feito, prejuízo. É para repensar. Melhor o que a gente coloca nas redes sociais também. Olha, uma cena de crueldade. Em nenhum momento ela mostra carinho, né? Sempre com muita agressividade que ela pega o gatinho. Ai, tentou se justificar, falou, mas eu adotei o gato da rua. Não interessa, cuspiu na boca do gato. Se é para adotar e fazer isso, melhor, tchau. Melhor. Sem canal, fim. Muito bom. Perdeu. Prejuízo financeiro, inclusive, né? Também, considerável, porque o YouTube, ele é uma rede social que é mais fácil você monetizar. Você aí de casa, se pensa assim, quero trabalhar com isso. O YouTube é uma boa para você pensar, porque o modelo dele de negócio é muito bem desenvolvido. Então, ele remunera as pessoas que fazem vídeo ali. E rapidamente. Então, assim, quanto mais views a pessoa tem, né, que são as visualizações, e tempo de permanência nos vídeos, etc., ela vai ganhando mais dinheiro. Então, a gente pode afirmar que é uma onda de justiça que se espalha pelas redes sociais. O Facebook, com algumas medidas anunciadas aí para combater as mentiras, né? As falsas notícias. Agora, o YouTube, ontem, o Twitter. E aí? E semana passada eu tinha falado também, quem acompanha viu, do Twitter que tentava silenciar as palavras nocivas, lembra? Para tentar acabar com os haters, o bullying, né? Então você vê que está todo mundo indo nessa direção. Que bom, é uma conscientização, se tudo der muito certo ali, se conseguirem adaptar os modelos para que funcione efetivamente, a gente vai ter uma web mais segura, inclusive para quem está começando, para as crianças que não tem tanto discernimento. Às vezes uma criança vai lá e vê essa menina cuspindo na boca do gato, ela acha que é normal, mas não é. Mas aí você não acha que de repente as pessoas podem falar agora a censura? Tem esse lado. E eu acho que o que o Mark Zuckerberg falou é muito... bem colocado nesse sentido. Ele disse que não cabe às redes, seja se é o YouTube, se é o Twitter, se é o Facebook, decidir o que pode ser publicado ou não. Mas ele conta com a sociedade e com terceiros para isso. Então, se você viu um vídeo que é muito nocivo, você pode reportar, você pode pôr a bandeirinha, acender uma luzinha, olha, isso aqui não é legal. E aí você comunica à rede social que tem um problema ali, entendeu? Então eu acho que é um trabalho que a sociedade faz como um todo. A gente também não pode só centralizar o poder na mão da rede. Porque a partir do momento que 2 ou 3 ou 5 redes decidem o que a gente pode falar, isso é um problema, inclusive para nós jornalistas. Se uma rede decidiu que eu posso falar para você, se ela achar o que eu estou falando não é interessante, ela pode
cortar. É uma ditadura, né? Exatamente. Mas a população, como agente fiscalizador, aí o negócio muda de figura e se torna algo mais democrático. A gente pode trazer um dia aqui, inclusive, como você faz para reportar coisas ruins que você tenha visto. Vamos fazer um dia desse assunto? Vamos sim. Qual que é o próximo assunto de hoje, Calixto? Então, tem uma história que eu achei muito engraçada e eu quis trazer para vocês, porque ela estava lá com quase 50 mil retweets, quase 100 mil curtidas no Twitter, que a menina chegou em casa e a mãe dela tosou o cachorro dela. O cachorro, ele era tão bonitinho, assim, fofinho, peludinho, sabe? E aí a mãe foi lá e, passou a máquina. Só que por algum motivo a mãe disse para a filha assim, ele pediu para eu deixar em cima mais alto, tipo, como se o cachorro tivesse pedido. Ficou um corte tão feio, coitado, ele era tão bonitinho. Vamos colocar a foto para vocês verem? Dá uma olhada nisso. Nossa ele era esse. Senhora. Ele virou esse aqui, ó. Ai, que dó, cara. Nossa, ele ficou muito feinho, coitado. Tem gente que fala que cachorro é bonito de todo jeito, mas, na boa, esse aqui do lado direito, da esquerdo do seu monitor. Deixa eu ver. A pessoa tá em casa, direito do seu monitor, né? Falei certo? Falou. Direito do seu monitor, mais perto de mim, quando a gente voltar a imagem pra mim aqui, era o anterior. E aí o lá na ponta que tá mais magrinho, fininho. Cara de coitado, né? Ele tá, olha, na foto de... Eu acho que ele tá mais feliz de cá, né? Eu achei. Sim, com certeza. Ainda que a expressão não aparecesse tanto, mas ele tá mais simpático. Agora ali, eu acho que o meu fica mais bonito peludinho também. O seu também não tosa o seu. Quem não conhece o cachorro da Lídia, ele é muito bonito, viu? Mas ele peludo. É uma bola de pelo, mas ele fica estranho quando... Eu já tosei. Fica magrinho? Isso é coisa de mãe, Calixto. Querer mostrar mais limpinho, higiênico, mas realmente peludo assim fica melhor mesmo. Fica bonitinho, fica ursinho, né? Eu acho mais legal. Fica mais cara de cachorrinho. A internet adorou, né? Imagino. Mas perdoem as mães, elas só tentam acertar, só isso. Bom, tem mais destaques pra gente? Tem uma muito legal que é do Google. Vou até pegar o meu celular aqui que eu vou lendo pra vocês enquanto a gente coloca. O Google, ele, na verdade, é o seguinte, o que os brasileiros pesquisam? O que você está na sua casa, aí você abre o seu Google, o que você escreve? O que você quer saber? A gente chama assim de data macro, essa data maior, assim, data informação, tá, na web, mas ele não pega exatamente o que você buscou, ele não está interessado, ele quer saber no global, o que é mais buscado. E aí tem um instituto, o nome dele, eu peguei o nome dele aqui para a gente acreditar, né, porque é justo, né, o instituto fez, SEMrush, eu lembro, mas eu vou pegar aqui certinho, bonitinho, SEMrush, né, SEMrush, ele fez o levantamento do que os brasileiros procuram. Foi no primeiro semestre deste ano. Primeira metade do ano, né? Do começo até o meio do ano. O que foi mais buscado no Google. E aí, a primeira busca foi como chegar, porque as pessoas querem ir para os lugares, elas colocam lá como chegar é a mais comum. Mas aí, até o top 10 que ele fez, tem umas coisas muito curiosas, assim, que eu achei muito engraçado. Vou te dar uns exemplos. 2, como fazer tapioca. Cara, a segunda coisa mais buscada do seu país é como fazer tapioca. É uma dúvida mesmo, né? Tapioca é um prato brasileiro, né? É um negócio muito local. Tudo bem, e lá fora faz muito sucesso. Os gringos gostam de tapioca. Mas ele ser a segunda busca do país me surpreendeu muito, assim. É verdade. Se ainda fosse crepioca, que tem uma incrementada maior, mas... Como fazer tapioca é a coisa mais buscada no Google. A terceira, eu juro que eu não entendi. Eu vou ter que tentar descobrir se a tradução está bem feita, se é isso mesmo. Não tem tradução porque foi feito em português, então eu não entendi mesmo. Agora o quarto, como cozinhar batata doce empatado com como usar o WhatsApp no PC. Ou seja, outro assunto para a gente trazer aqui. Se você ainda não sabe, eu ensino você a colocar o WhatsApp no PC. Não precisa do Google, assista o De Olho nas Redes. Olha, eu não sabia que dava para usar o WhatsApp no PC. Acabando o jornal, vou ensinar a Lídia aqui do lado. Eu uso sempre no computador. Eu coloco o meu celular, faço o WhatsApp espelhado. Lembrando para quem está em casa que não existe o WhatsApp no computador, tá? É você espelhar o seu celular ali. Então precisa existir um celular. Sim. Além disso, como montar currículo e o que significa o tal do Keep Calm empatados em quinto. É porque eu acho que tem muita camiseta com essa expressão, não sei o quê. Será que o pessoal olha isso e procura? Porque só pode ser. Eu acho que sim, é uma expressão... Tem muita camiseta, né? Inglesa, né? E muita gente não entende, tem capa de agenda, adesivo. Então a pessoa quer saber. E essa questão de dúvida, de desconhecimento, já puxa para a sexta, que eu acho que deve ser uma pesquisa mais de molecada, criança, que ouve Jesus não sabe o que é e busca. O bom é que a internet tem tanto material que a pessoa sai informada, né?
Sim, não. Que dúvida, quem é Jesus? Não, e Jesus empatado com Punta Cana. Ou seja, tem muita gente que não sabe e acaba aprendendo na web, primeiro contato, assim, digamos. Mas o que é isso que, sei lá, que minha avó falou em casa? Aí ela busca, aí ela, entendi. Aí o primeiro contato, às vezes, acaba sendo no digital. É o mundo que a gente vive hoje, né? O e-book mais baixado do mundo é a Bíblia. Então, explica muito, né? O 7... de onde é esse número? Eu acho que é quando você recebe, você em casa deve receber aquela ligação chata, sabe? Ah, número do telefone, sim. E aí termina com como consertar o ventilador, mal com L, mal com U, mas eu vou pedir essa para o nosso professor também, hein? E como se chama o esquilo da Era do Gelo? Eu teria que colocar no Google também, porque eu não lembro agora. Achei curioso também. Não é? Olha que... É realmente curioso. Esse é o nosso Brasil, então. Exato. 10 tópicos do Google. Essas são as nossas dúvidas em 2016. Legal. Calixto, muito obrigado, viu? Amanhã a gente volta. Muito obrigado. Calixto. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está assistindo a gente. Até amanhã. Até amanhã. Bom, agora, atenção, a gente viu os cachorros ali, das duas formas, do mesmo cachorro, na verdade. Agora, uma atenção para os cuidados com o seu cão. O aumento nos casos de diabetes em cachorros tem preocupado os veterinários. Nolan, vamos saber agora como identificar e tratar o animal caso ele tenha a doença. A mesmo é de ficar esparramada pelo chão, mas quando a campainha de casa toca, aí sim ela se agita. Não, ela já sabe que pensa que é comida que está chegando, se é alguém. Ela é muito esperta com as pessoas. Se eu falo, eu vou para casa da minha avó, ela já vai para a porta que é para pôr a coleira para ela ir embora. Mas recentemente a Pug passou a apresentar um comportamento fora do comum. E ela estava bebendo muita água. E outra, estava urinando, ela não segurava mais o xixi e fazia o xixi em qualquer lugar, não respeitava mais o lugar dela. A explicação veio nos exames. Summer estava com diabetes. A diabetes é a deficiência da ação dessa insulina, né? Nos cães, o mais comum vai ser a tipo 1, que é quando o pâncreas, né, que é o órgão que produz esse hormônio, a insulina é um hormônio, ele não está produzindo corretamente a quantidade suficiente que o corpo precisaria para utilizar, né, essa glicose. E aí eles não têm insulina, não produzem e a gente acaba tendo que fornecer, por isso as aplicações da insulina. Além da enorme sede e do aumento na quantidade de urina, os donos também podem ficar atentos a outros sinais da doença. É aquele animal esfomeadíssimo, assim, você mal mexeu no pacote da ração, ele está ali pedindo, você põe a quantidade de ração que é recomendada, ele quer mais, sempre mais e não engorda. Está sempre perdendo peso ou não está engordando. O diagnóstico é feito através de uma simples medição da glicemia, que é o nível de açúcar no sangue, e por exame de urina. Se a diabetes não for tratada, pode gerar hipertensão, doença renal, catarata, inflamação dos olhos, que pode levar à cegueira ou até causar a morte do animal pela falta de glicose no organismo. Mas, na maioria dos casos, o tratamento é simples e pode ser feito em casa pelo próprio dono. É super importante a pessoa ter um hábito, então sempre à mesma hora, guardar a insulina direitinho na geladeira, homogeneizar corretamente, bem delicadinho o frasco e aplicar. E aí tem que ensinar, e puxa lá, né, a medidinha, né, da insulina que a gente recomenda, aí puxa a pele, aí é uma agulhinha, né, entra debaixo da pele e aplica essa insulina 2 vezes ao dia. As aplicações devem ser feitas durante toda a vida do animal. Summer agora só come ração light e passa por um rigoroso controle da doença. A família já está se acostumando aos novos cuidados com a mascote, que ainda vai ficar colada no avô Valdecir por muito tempo. É da sua filha, mas é apaixonada pelo avô, é isso? É, ela é apaixonada por mim, é o meu grude. Não tem, é que nem vão viajar, eu fico para cuidar dela. Que bom, né? Essa é a parceria mesmo entre os cachorros e os donos. Olha, agora a gente volta nesse assunto. O Tribunal Superior Eleitoral revogou a prisão domiciliar e preventiva contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. E por isso ele deverá pagar uma fiança de R$88 mil. Para falar sobre o assunto, conversamos agora com a repórter Dorlane Del Esposte, direto de Campos dos Goytacazes. Dorlane, boa tarde, é com você. Boa tarde, Dorlane.
Oi, Lidiane, boa tarde para você, boa tarde também para o Nolan. Essa decisão do TSE foi de 6 votos a favor e 1 contra. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram por essa liberdade, após aí decidirem também que ele vai ter que pagar uma multa, né? Além de ficar proibido de viajar aqui para Campos dos Goytacazes. De acordo com a relatora do processo, a Lúcia Losso, a mesma que concedeu a liminar da prisão domiciliar, o TSE entendeu que a prisão preventiva não era necessária. Mas no entendimento dos ministros, Garotinho não poderá viajar a Campos e nem ter nenhum contato com as testemunhas. A multa estipulada, como você disse, Lidiane, é no valor de 100 salários mínimos, o que corresponde a hoje a cerca de R$88 mil. A defesa do ex-governador tinha entrado com um pedido de habeas corpus no TSE, requerendo a soltura de Garotinho, sob a alegação de que a prisão aconteceu de forma ilegal. A data do julgamento do habeas corpus ainda não foi divulgada. A gente volta aos estúdios da Record News. Tá certo, Dorlane. Muito obrigado pelas suas informações por enquanto. Só uma questãozinha antes, Dorlane. Não sei se você já teve acesso a isso, se você conversou aí com a população. Como que eles receberam essa notícia, né? Porque primeiro, o garotinho é preso, vai para o hospital porque passa mal, depois levado a Bangu, depois volta a um hospital particular, aí a prisão é domiciliar e agora nem isso, simplesmente um pagamento de multa. Como que você viu isso e conversou com a população aí de Campos? Pois é, Nolan, essa decisão, né, acabou de ser divulgada, a imprensa acabou de ter acesso a ela agora, mas a gente pode perceber que essas manifestações da população estão chegando através, principalmente dos grupos das redes sociais, né, cada um emitindo a sua opinião. Muitas pessoas até mesmo a favor dessa liberdade de Antony Garotinho. Tá certo. Pois é. Muito obrigada, Dorlane, então, pelas informações. Ao longo da programação, todos os desdobramentos agora dessa nova informação sobre Antony Garotinho, que fez um acordo ali, pagou fiança e se livrou da prisão domiciliar. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho e a seguir você vai ver Rogério Ceni deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas como novo técnico do São Paulo. Até já. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 12h48, horário brasileiro de verão. E hoje é dia de NASCAR. A Record News, você sabe, exibir logo mais às 10h30 da noite a grande final da NASCAR 2016. Exatamente, então a gente vai conversar agora com o comentarista Eric Gabriel sobre este grande evento. Eric, muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Link Record News. É um prazer estar aqui. Esta é a grande final da NASCAR de 2016. Como que o campeão vai ser decidido? Então, é sempre bom lembrar como funciona a NASCAR, né? Em comparação às outras categorias, ela não é uma categoria com os pontos corridos. Então, você tem 36 etapas no total, sendo que as 10 últimas é o famoso chase, é o mata-mata. Então, 16 pilotos eles entram nessa fase juntamente com os outros, lá continuam largando os 40 carros. Mas aí, a cada 3 provas, 4 pilotos são eliminados. Então, você tem as 3 primeiras, depois mais 3, ficam só 12. Depois mais 3, ficam só 8. E aí, depois as últimas 3, ficam só 4, mas aí não temos mais 3. Temos uma prova em Homestead, Miami, que é justamente essa prova que nós vamos ter hoje, que é a grande decisão. Temos 4 pilotos e quem chegar na frente, independentemente de posição, é o campeão da NASCAR. Então, por exemplo, se chegar um em 37º, o outro em 38º, o 39º e o 40º, o campeão é o 37º. Mas é sempre muito concorrida, a competição ela é muito intensa, muito dramática. E eu acredito que hoje o pessoal que fica em casa às 10h30 vai curtir uma bela prova. De repente eu não preciso ter vencido alguma outra corrida. Fui me classificando e só venci essa, eu posso ser o campeão. E pode ser o campeão. E você, inclusive, há uma possibilidade, é difícil, mas há uma possibilidade do finalista não ter vencido nenhuma prova e ficar em segundo colocado, e o primeiro que ganhou não está participando e pode ser o campeão sem vitória. Então fica mais difícil, talvez, para apontar um favorito? Muito difícil. Eu acredito que a NASCAR talvez seja a categoria mais difícil de você apontar um favorito, mas nós temos 4 nomes muito fortes. Então você tem o Jimmie Johnson, que é o ex-campeão da categoria, que é experiente, já venceu 6 vezes, e ele, nessa parte do campeonato, ele tem um psicológico muito forte ali, tem uma grande equipe que está atrás dele. Temos também o Kyle Busch, que é o atual campeão da categoria, e ano passado quebrou qualquer tipo de estigma que ele tinha, que ele era o famoso amarelão e tal. Aí ele chegou e veio forte também esse ano, e veio com Toyota, que é a grande montadora que faz sucesso este ano na NASCAR. E também de Toyota é o Cal Edwards,
que é o único que venceu 2 vezes esta prova em Homestead nos outros anos. Então ele sabe o caminho das Índias, ali ele consegue decifrar melhor. E também, não como o azarão, mas também vem muito forte o Joey Logano, que é o único representante da Ford. E ele também já fez muito sucesso nas fases anteriores, então ele também é um nome muito forte. Então, ninguém de brincadeira, todo mundo pra cima, então. Para o pessoal ficar em casa, ficar sempre ligado, ficar mais fácil, são sempre os carros 18, 19, o 22 e o 48. Então, até vendo essa imagem aqui, a gente sempre vai ter a posição de momento deles. Então, e as coisas elas podem mudar muito rapidamente. Então, como eu falei, eu aconselho o pessoal de casa sempre acompanhar, que até o final dessa prova podemos ter surpresas. Só para a gente finalizar aqui, a cobertura da NASCAR na Record News termina depois dessa prova? De forma alguma. Hoje é a última corrida, mas nas próximas semanas nós vamos ter também um material muito bacana que a Tina Roma, que a gente inclusive mostrou aqui essa semana. Nós temos novidades, as informações porque a categoria não para, e material especial e inédito que o pessoal sempre às quintas-feiras, 10h30 da noite, é o horário oficial da NASCAR aqui na Record News. Tá ótimo, Eric. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, a gente espera você na próxima semana com mais emoções. Então, Sim. falando mais sobre esse esporte que movimenta e dá muita emoção, a tela da Record News toda quinta-feira. Eu que agradeço. Quando puder, sempre estarei aqui. Até a próxima, Eric. Obrigado. Valeu. Rogério Ceni deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas como novo técnico do São Paulo, Lidiane. Nolan, ele vai substituir Ricardo Gomes, demitido depois de apenas 3 meses de trabalho. O goleiro do São Paulo, por 25 anos, Ceni, fez curso na Inglaterra e manteve contato com vários treinadores. O nome do ex-goleiro, que se aposentou no fim do ano passado, agrada as áreas estratégicas, como o departamento de marketing. Não deu nem para o São Paulino sentir saudade, hein? Um aninho depois está de volta Rogério Ceni ao São Paulo. Bom, vamos esperar ele assinar ainda antes de confirmar, né? Verdade. Mas parece que está tudo bem encaminhado ali. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Até já. Até já. 12h57, Link Record News de volta na sua tela. De volta, e como toda quinta-feira, você já sabe, hein? O Link Record News deixa você antenado em tudo o que acontece no mundo pop. E olha, essa semana tem muita coisa bacana, séries, games e até os preparativos para o maior evento de todo esse universo que vai ser em São Paulo. Daiane vai contar pra gente. Oi, Daiane. Oi, pessoal, tudo bem? Quinta-feira, todo mundo já sabe, a gente abre esse espaço aqui para falar sobre muita coisa legal do universo pop. E o que não falta essa semana é novidade. Vamos direto com uma notícia sobre uma nova série. A moda agora no universo dos quadrinhos é tornar personagens menos famosos em atrações principais nas telinhas. E dessa vez são os Inumanos que vão para a TV. Criados por Stan Lee e Jack Kirby em 65, Raio Negro, Medusa e Gorgon vão unir forças no seriado. Os Inumanos são pessoas normais que sofreram experiências alienígenas. Ainda segundo a Marvel, os 2 primeiros episódios vão ser exibidos nos cinemas até setembro do ano que vem. Depois disso, os capítulos seguem normalmente pela rede americana ABC. O jeito, então, é aguardar essa estreia. Mas se os Inumanos saíram dos quadrinhos para a TV, tem história que vai fazer o caminho inverso. Lembra do Mr. Bean? Pois é. As aventuras desse britânico muito louco vão para as páginas dos quadrinhos. O seriado foi criado pelo próprio ator que viveu Mr. Bean. A série durou de 1990 até 1995 e ficou muito conhecida pelas soluções malucas que o ator encontrava para simples problemas. As poucas falas do personagem são a marca registrada. E o mais legal disso tudo é que a HQ vai ser desenhada pelo brasileiro Ricardo Jaime, que já postou uma ilustração em seu perfil no Instagram. A primeira edição sai no fim de 2017. Vamos falar sobre o Oscar dos Games? Enfim, saiu a tão esperada lista dos indicados ao melhor jogo do ano. Entre os destaques estão Doom, Inside, Overwatch, Titanfall 2 e Uncharted 4. O The Game Awards 2016 acontece na próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro. E tem também premiação para o melhor estúdio, melhor narrativa, melhor direção de arte, melhor áudio e design de som, além de várias outras categorias.
Parece um Oscar, não é mesmo? E para conhecer todas as categorias e os jogos indicados ao The Game Awards 2016, acesse thegameawards.com. Lembrando que todos os jogos podem ser encontrados em lojas especializadas. Também na próxima quinta-feira começa a Comic Con Experience. Comic Con Experience in Sao Paulo is upon us. Para quem não sabe, esse é o maior evento de cultura pop brasileiro, inspirado nos moldes da Comic Con de San Diego, nos Estados Unidos. E muita gente famosa já confirmou presença. Vin Diesel, da franquia Velozes e Furiosos. Mila Jovovich, de Resident Evil. Ivana Lynch, aluna de Harry Potter. James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia. Natalie Dormer, de Jogos Vorazes e Game of Thrones. Frank Miller, autor de histórias em quadrinhos. Neil Patrick Harris, de How I Met Your Mother. São algumas dessas personalidades. A Comic Con acontece entre os dias 1º e 4 de dezembro em São Paulo. Quem quiser saber mais sobre a programação ou garantir o ingresso, pode acessar www.ccxp.com.br. Vai ser imperdível. A Netflix divulgou o trailer legendado de Desventuras em Série, que estreia dia 13 de janeiro do ano que vem. A série é baseada nos 13 livros escritos pelo autor Lemon Snicket e conta a história de 3 irmãos. Depois de ficarem órfãos, eles vão morar com um terrível primo, o Conde Olaf, que está de olho na fortuna deixada pelos pais das crianças. Vamos ver um trechinho do trailer agora. He's in disguise and he's trying to take us away. You'll never get away with this. He's a vile, terrible person. He's a thief and a murderer and so far has completely... Na série, quem dá vida ao Conde Olaf é o ator Neil Patrick Harris. E todo mundo deve se lembrar que o ator Jim Carrey também interpretou o vilão no filme lançado em 2004 e recebeu boas críticas pela atuação. Eu já estou ansiosa para essa nova versão. You haven't the faintest idea. Novidade para os Potterheads, como são chamados os fãs da saga Harry Potter. A editora Rocco, responsável por publicar os livros, vai lançar a edição impressa do roteiro original de Animais Fantásticos e Onde Habitam. O novo livro vai ser lançado em versão e-book em português e publicado também pelo site Pottermore. E como já virou tradição, a gente encerra com música. Provavelmente você já deve ter escutado essa daqui, do canadense The Weeknd. Pois é, o cantor, que vai ser uma das atrações principais do Lollapalooza no Brasil, finalmente lança um novo disco amanhã. Starboy é o terceiro álbum de estúdio e contará com 18 faixas e convidados especiais como Lana Del Rey, Kendrick Lamar e a dupla Daft Punk, que fazem participação no primeiro single. The Weeknd chegou ao topo da parada da Billboard com o segundo álbum, lançado em 2015, e foi elogiado por grandes artistas da indústria musical. Lembrando que Starboy deve chegar amanhã em plataformas de músicas como Spotify. Bom, é isso, eu fico por aqui, mas na semana que vem a gente se encontra de novo. Tchau, pessoal! Muito bem, com os destaques do universo pop, esta edição do Link Record News termina. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no nosso Twitter, entre na página da Record News do portal R7. O Link Record News, a gente lembra, vai ao ar em 2 edições, essa das 11 da manhã e depois outra às 3 horas da tarde. Record News, informação para você crescer. Até mais, tchau, tchau. Tchau.